Bom dia, sejam todas bem-vindas a mais um devocional. Nós vamos começar uma série de 20 dias para despertar a mulher do reino. Então, para a gente iniciar o nosso devocional, que hoje está muito especial, sabe por quê? É porque quando o Senhor me colocou esse tema, é uma questão que muitas vezes vinha na minha mente assim: como é que eu consigo descansar em Deus? Como é que eu posso descansar em Deus? Então, hoje você deve se perguntar o que é descansar em Deus. Porque, às vezes, porque muitas vezes a gente não confia no Senhor, não consegue entregar 100%. E hoje nós vamos trazer clareza sobre esse assunto. E eu quero que, em nome de Jesus, o Espírito Santo te visite hoje. Que ele traga esse refrigério, esse descanso no seu coração. Por quê? Para a gente viver a melhor semana da nossa vida. Para a gente viver a melhor semana da nossa vida. Vai ser uma semana de conquistas extraordinárias. Mas você precisa confiar. Existe algo poderoso nas primícias, nos primeiros momentos, nas primeiras horas. A maneira como eu inicio as coisas vai dizer muito de como é que elas vão desenrolar. A maneira como eu inicio a semana, como nós estamos iniciando hoje, é como vai desenrolar a semana. Então, como é que você está começando hoje? A primícia, logo no início dessa semana. Falando com Deus, falando com o Pai. Por isso que nós teremos uma semana extraordinária, a melhor semana, essa será a melhor semana, creia nisso, em nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração para profetizar sobre a sua vida nessa semana. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Aonde você estiver, você feche os seus olhos. Feche os seus olhos e respire fundo. Que nós vamos profetizar sobre essa semana. Nós vamos começar orando. Ontem eu estava refletindo que às vezes as pessoas elas tratam a oração como uma escolha, sabe? Como uma, eu vou escolher o que eu vou fazer. Por último, a pessoa escolhe orar. Por último. Não sei quem já escutou aqui aquela frase, agora só me resta orar. Quem já viu alguém falando assim? Eu já fiz de tudo, agora eu vou orar. Só me resta orar. Já fiz de tudo, já tentei de tudo, agora eu vou orar. Só que nessa manhã, eu quero explicar para você que a oração precisa ser a sua primeira opção. Ela não tem que ser a última opção. Tem que ser a primeira opção. Não deixe para depois a oração. A oração tem que ser primeira. A oração, ela precisa vir na frente de qualquer outra coisa. Não queira fazer tudo e depois orar. Tudo que você for fazer, ore primeiro. Qualquer decisão. Bom dia, Gleice. Qualquer evento. Quando você abre os seus olhos para o dia de hoje, o que você pede para Deus? O que você ora? O que você fala? É com Ele primeiro?
Hoje, quando eu abri os meus olhos e falei com ele, eu disse, Pai, que o dia de hoje não seja um dia comum. Me traga algo novo, algo extraordinário, vindo de ti, vindo do céu. Você precisa, quando acordar, abrir os seus olhos e parar de pensar que esse dia de hoje vai ser um dia qualquer. Você acordou, você tem a dádiva da vida e você precisa viver o extraordinário. Você precisa falar com Deus e dizer, Pai, hoje eu quero viver o melhor dia da minha vida. Chama o Espírito Santo de Deus para andar com você. Diga, me surpreenda nesse dia. Faça o que o Senhor quiser fazer comigo. Eu sei que você tem seus planos, você tem seu trabalho, você tem coisas para fazer, porque todos nós temos muita coisa para cumprir. Mas esteja aberta para viver aquilo que Deus pode fazer. Deixa Ele fazer aquilo que é necessário. Amém? Então fale assim para Ele. Deus, eu quero viver um dia que não seja comum. Eu quero viver um dia memorável. Fale assim para Ele. Sinta isso no seu coração. E agora eu vou orar para abençoar essa semana, profetizando uma semana abençoada. Feche os seus olhos. Respire fundo. Olha as primícias, como é bom a gente começar da melhor forma possível orando. Não é a nossa última opção, a nossa primeira opção. Pai, a te rendemos graça porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Pai, porque nesta manhã as tuas misericórdias se renovaram e nos alcançaram. Obrigada porque a tua mão poderosa nos sustenta. Eu quero declarar e profetizar sobre a vida de cada mulher que está aqui, Pai. Que essa semana seja uma semana diferente. Que seja uma semana do verdadeiro descanso no Senhor. Para elas entenderem que o descanso não significa inércia. Não significa cruzar os braços. Mas sim de confiar mais. De entregar para o Senhor. Descansar não significa abandonar os planos, mas entregar. Descanso que vem de saber que o Senhor já está na frente de todas as coisas. E que aquilo que você consagrou a Ele, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Senhor, nos ensina. Nos ensina a viver numa espera ativa. Nos ensina, Pai, para que a gente possa fazer a nossa parte com sabedoria, com fé, aprendendo. Que nós sejamos cada vez mais mulheres corajosas e fortes. Que nós não sejamos consumidas pela ansiedade, pela preocupação. Tira agora, Pai, em nome de Jesus, toda ansiedade, todo medo do nosso coração. E hoje colocamos nos teus pés toda a inquietação, toda a dúvida, toda a ansiedade, toda a tentativa de controlar aquilo que o Senhor pode fazer. Nós não queremos mais controlar, nós vamos entregar a Ti. E hoje é o dia de entregar
tudo para ti. Tudo. Eu quero te pedir, Senhor, que abra os nossos olhos espirituais. Que essas mulheres comecem a enxergar aquilo que elas nunca enxergaram. E aquilo que estava claro na frente delas, e elas fingem que não estão vendo. Mas a partir de hoje, Pai, elas vão ver. Porque o Senhor vai escancarar os olhos espirituais. Tire a pressa agora, tire a pressa, o desespero. Nós queremos presença, presença. Entregue a tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Quando vocês confiam em Deus, quando você confia nele, você sabe que o tempo dele é perfeito. Você precisa confiar no tempo dele. Que os nossos olhos não se desviem. Que o nome do Senhor seja exaltado em tudo, em tudo. Em tudo que nós formos fazer, que o nome dele seja exaltado. A gente está começando agora, que serão 20 devocionais, eu falo assim que é uma série, mas é como se fosse um novo ciclo debaixo da bênção do Pai. Creia nisso. Abençoa cada pessoa que está aqui. Eu peço isso para ele. Cada pessoa, cada mulher que está ouvindo, cada família, porque vocês estão representando aqui a família de vocês. Em nome de Jesus. E hoje a gente vai falar, eu não sei, eu fui durante muito tempo essa pessoa que não sabia o que era descansar em Deus. Não sabia. Eu poderia começar com qualquer outro tema, esses 20 dias que nós vamos ficar juntinhas. Só que hoje o que está nos faltando é esse descansar em Deus. É essa confiança. Confiar. E esse é um dos segredos assim, mais poderosos que existe. É exatamente esse. Descansar no Senhor. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade ansiosa. As pessoas ficam muito preocupadas com aquilo que nem aconteceu. E às vezes nem vai acontecer. Essa ansiedade te deixa mais no futuro e tira você do momento presente. Eu já falei aqui, volto a falar, que existem 3 doenças do tempo. Eu não sei quem já ouviu falando, as 3 doenças do tempo. Quem estiver anotando, pode anotar. É sempre bom a gente anotar as coisas. Quem estiver anotando, pode anotar. Eu vou falar também muita coisa que eu aprendi nessa viagem, muita coisa, muita coisa. Existe a doença do passado, que é a depressão, é aquela pessoa que vive muito pensando no passado. A gente pode, Daiana, pensar no passado? Pode, mas só 10%. Aquelas pessoas que estão o tempo todo no passado, elas não resolveram, elas não conseguem ressignificar, elas não perdoam o seu passado. Aí elas ficam lá, no passado. Ela não consegue viver o presente. Ela vive o hoje, mas pensando no passado. Aí como é a vida dessa pessoa? Sem resultado. É uma vida que não tem desfrute. É uma vida que não transborda. É uma vida onde parece que tudo está no passado. E aí fica um peso, fica pesado demais.
E se você parar para olhar, você começa a ver que fica repetindo padrões. Padrões dos pais, padrões do passado. Só que você pode perguntar, como é que eu resolvo isso? Porque eu não quero mais. Não quero mais pensar no passado, não quero mais viver, sabe, repetindo padrões. Eu quero ressignificar. E hoje eu vou dizer para vocês como é que você resolve isso. O passado ele precisa ser perdoado, ressignificado e liberado. Se você não fizer isso, perdoar o seu passado, ressignificar e liberar, você não vive o presente. Aí o que é que acontece? Você vai atrapalhar os seus resultados. E principalmente o agir de Deus. Principalmente o agir de Deus. Porque, por quê? Porque o futuro a Deus pertence. A pessoa que está vivendo no passado vive de quê? De condição. E Deus ele nos chama para viver de decisão e não de condição. Você precisa ser uma pessoa que vive de decisões. Eu decido. Decisão tem a ver com futuro. Decisão tem a ver com visão. A decisão ela nunca vai estar voltada para o teu passado. Nunca. Como é que você não vive os planos de Deus? Quando você dá ouvido ao inimigo. Aí você não vive os planos de Deus. Porque o inimigo, ele só consegue usar o seu passado. Ele só consegue usar o teu passado. Por quê? Porque ele só conhece o teu passado. Ele sabe o teu passado. Isso ele sabe. Só que ele não consegue tocar no teu futuro. Porque o futuro pertence a Deus. E ele não consegue tocar no teu futuro. O inimigo, ele sabe tudo que tu viveu, aquilo que tu já viveu. Eu falo assim que ele é tão fracassado que ele só consegue conhecer aquilo que já aconteceu, aquilo que já foi. O que ele fica fazendo? Lembrando você do seu passado. Trazendo o seu passado à tona o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo ele fica falando do teu passado. Quando vir uma voz, essa vozinha que fica ali, querendo te paralisar, falando do teu passado, você tem que responder: eu não me preocupo com o meu passado, porque eu não estou mais lá. Eu sou nova criatura. Tudo se fez novo. Você tem que responder assim: eu sou nova criatura. Tudo se fez novo. Em nome de Jesus. Quando você começa a olhar para a visão que Deus te entregou, quando você começa a olhar para frente, você para de ficar olhando para o teu passado. Você não deve olhar nem para o lado. Porque se você olha para o lado, tu ainda tem ainda a esperança de olhar para trás. Então, nem olha. Você tem que olhar para frente. O alvo. Quem é o nosso alvo? Jesus Cristo. É para lá que você tem que olhar. Para lá, olhos fixos nele. Então, pare de viver no passado. Perdoe. Ressignifique isso. Libera. Deixa as coisas do passado. Do passado eu tenho que tirar apenas o quê? Aprendizado. O passado me serve de aprendizado. Tu vai guardar na memória as coisas boas. As memórias ruins eu ressignifico. Aí você tira aprendizado de tudo aquilo. Porque você precisa
olhar para o futuro. Fala que 10% só, e ressignificar ele, para você não cometer os mesmos erros no futuro, para você poder estar no presente. Ressignificar, gente, é como contar uma nova história para você. É assim que você ressignifica. Vem algo na sua mente e você ressignifica. Vou contar um exemplo para vocês que ficou muito forte em mim. Uma vez, logo no início, quando meu filho começou a embarcar, sempre fui muito grudada com ele, né, principalmente mentalmente, assim, sempre ali em oração. Só que aí, como ele estava muito distante, e ele tem que trabalhar, ele iniciou, logo no início, assim, ele embarcou, a gente não sabia que não pegava a internet. Então, o navio ficou longe, distante da terra, vão para o alto mar mesmo. E a gente não sabia, eu não perguntei, eu acho que nem ele sabia que o telefone não pegava. E a esposa dele, a atual esposa, a namorada dele, ficou uns 2 dias tentando falar com ele e não conseguia. Ela me mandou mensagem dizendo, perguntando se eu estava conseguindo falar com ele, que ela não estava conseguindo. Aí eu, meu Deus, eu fiquei tão preocupada e comecei, sabe, vir pensamentos ruins na minha cabeça, assim, coisas do passado que vinha assim, poxa, eu não dei conta de cuidar dele, porque foi eu que cuidei sozinha. E, poxa, e agora? Eu lembro, nunca vou esquecer, eu sentei, eu estava na academia, e aí eu lembrei que eu sempre tive um sonho que um dia a gente ia na Europa e a gente ia estar de mochilão andando em Portugal, andando de mochila, sabe? Nos metrôs. E aí eu fui trazendo à memória isso. Eu fui ressignificando. Eu comecei a nos ver, criar uma nova história na minha mente. Eu ressignifiquei. Eu não vi algo do que, tá vendo? Tu não conseguiste cuidar dele, porque nós mães a gente tem muito isso, né? De cuidar do nosso filho e traz essa pressão. Parece que a gente tem que, sabe, cuidar muito deles. Qualquer coisinha, meu Deus, a gente não foi uma boa mãe. Só que você tem que começar a ressignificar que isso é só a mentalidade, são vozes, sabe, para ficar colocando coisas para te paralisar. Nesse momento que eu ressignifico, que eu começo a contar uma nova história para minha mente, ressignificando, logo depois a gente descobriu que era porque lá não pegava a internet. E se eu me desesperasse? Se eu ficasse que nem uma, ah, meu Deus, e agora? Que eu poderia ter acontecido isso. Eu me desesperar. Então, toda vez quando chegar algo para você, que você volte a lembrar do seu passado, ressignifica, conta uma nova história. Fecha os seus olhos e começa a contar uma nova história, ressignificando o passado. Você começa a lembrar, você começa a ver, sabe, a ter visões do futuro, vai ressignificando. Isso é algo, assim, fantástico, você precisa fazer isso. Tem muita gente que não sai, está paralisada, a vida está parada, porque tem tanta coisa do passado, da infância, tanta coisa, e não consegue ressignificar. É passado, passado, passou, passado, aconteceu, doeu, eu sei, mas você precisa ressignificar. Você não é mais criança, você não é uma menininha, você é uma adulta. Você é uma mulher madura, filha madura do pai. Passou, ressignifica. Tem mulheres que não conseguem mais viver um relacionamento porque pensa que sempre todo homem que vir não vai ser um homem bacana. Não consegue viver bem no casamento. Não consegue ter uma vida financeira melhor. Por quê? Porque fica o tempo todo pensando no passado. Acha que vai perder de novo. Não, se eu gastar isso aqui, possa ser que aconteça algo. Ressignifica.
Começa a pensar no seu futuro de forma diferente. Eu, durante muito tempo, tive, de vez em quando vem isso, tive raiva do dinheiro. E nessa manhã eu quero liberar algo para você, que você tem algo contra o dinheiro. Daiana, como assim contra o dinheiro? Quando tu viu corrupção perto de ti, quando você precisou, viu muita coisa errada, as pessoas fazendo coisa errada com dinheiro, isso mexe com o inconsciente, querendo ou não, mexe. A pessoa que precisou, sabe, desde muito nova ter que trabalhar por causa de dinheiro, os pais que negaram muito dinheiro, disseram, olha, estudar em árvore, tantas coisas, sabe? A pessoa que precisou ficar com homens por causa do dinheiro. Você precisa ressignificar, porque se você não ressignificar, você inconscientemente vai pensar que o dinheiro é ruim. E, gente, o dinheiro não é ruim, é quem usa o dinheiro. A forma que se usa o dinheiro. Porque senão você vai pensar que o dinheiro é sujo. Isso fica tudo lá no inconsciente. Depois a gente vai fazer uma oração sobre isso, eu vou ver essa semana, para a gente trazer a memória e ressignificar, perdoar. Agora, se a sua energia está no futuro, porque tem gente também que é a misericórdia, só vive ansioso, só vive preocupado. Quanto eu devo pensar no futuro? 20%. Só 20%. Mas tem gente que vive 100% no futuro. Fica o tempo todo ansioso. Você precisa viver hoje. 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 Você precisa viver o agora. O hoje é o amanhã. E amanhã já não vai mais existir, porque amanhã vai ser o hoje. Você precisa viver hoje, porque é o hoje que importa. O amanhã a Deus pertence. O ontem já passou. Você tirou o aprendizado. Se Deus te deu a visão do futuro, se Ele te mostrou, aí você vai testando. Só que onde é que você planta? Você não planta no amanhã, você planta hoje. É hoje que você planta. É só no agora. Aí o amanhã vai ser hoje. Quando é que você vai escrever o seu futuro? Hoje. Você não vai esperar amanhã para escrever teu futuro. Não, tu começa hoje escrevendo teu futuro. Se você tiver com a sua energia agora, totalmente aqui, você vai começar a entender o que é descansar em Deus. Você precisa entender. Olha que a palavra fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Parece algo simples, mas que na prática é um dos maiores desafios da vida de um cristão: descansar em Deus. A maioria de nós sabe o que é ansiedade, só que a gente só vive preocupado. Tem gente que não consegue deitar a cabeça no travesseiro e descansar. O coração parece que só vive preocupado, agitado. Quantas pessoas aqui já deitaram a cabeça e não parou? Quantas pessoas aqui? Por mais que você queira descansar, você está preocupado com o dia de amanhã. Você está preocupado com o que vai acontecer. Aí você quer controlar tudo. Controlar o tempo, controlar as pessoas, as respostas.
E quanto mais você tenta, mais cansada você fica, mais exausta. Descansar em Deus não é cruzar os braços. Não é dizer assim, agora está tudo na mão de Deus e acabou. Não, não é isso. Descansar em Deus, ao invés de você cruzar os braços, você vai abrir. Você vai abrir, vai se soltar. Descansar em Deus é justamente o oposto de cruzar os braços. Você vai abrir os braços e vai se soltar. E vai dizer, eu me solto e largo mão de controlar as coisas. Vai dizer, Deus, eu estou contigo. Pai, eu estou contigo. Eu vou confiar. Deixa eu te falar uma coisa, aquilo que você não pode fazer, Deus pode. Você só precisa fazer a sua parte. Eu sempre falo isso aqui para vocês. Muitas pessoas não confiam em Deus porque elas não confiam nelas mesmas. Muitas vezes elas não estão fazendo a parte delas. Aí você desconfia se Deus vai fazer ou não a parte dele. Agora, quando você faz a sua parte, quando você obedece, quando você cumpre o seu papel, você confia em Deus. Por quê? Porque você sabe que ele vai cumprir o dele. Hoje você pode falar, Senhor, eu quero saber o que me cabe. Eu quero cumprir. Qual é a parte que me cabe? E aqui não te cabe, deixa que Deus vai resolver. Aí o que cabe em você, o que cabe para você, você já começa a fazer. Agora. Não fique ansiosa com aquilo que é dele. Deixa Deus fazer o trabalho dele, que ele faz muito bem, inclusive. Já até fez. Descanse em Deus. Descanse. Descansar em Deus é saber que aquilo que você não pode fazer, ele vai fazer. Na realidade, ele faz. Muitas vezes a pessoa ela tem bloqueio de merecimento. Às vezes tem pensamento acelerado de que não merece viver algo melhor, viver algo novo. Aí a pessoa fica lá no passado. Precisa ressignificar isso. Você vai lá no teu passado e vê qual foi o momento que você não se sentiu merecedora. Como é que você pode fazer? Comece a fazer perguntas para você mesmo, que vai começar a vir clareza. Comece a fazer perguntas. Aí entregue isso para Deus. Comece a fazer perguntas. Quando vir a resposta, aí você entrega para Deus. Senhor, isso aqui é para o Senhor. Entrega. Entrega para Ele. Sabe, na hora que você entrega para Ele, a resposta vem. Por mais louca que seja a resposta, só que vai gerar no seu coração uma paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. E eu sei que o mais difícil é a gente confiar, sair do controle. Saiu do nosso controle, a gente já fica desesperado. Nós temos que ser honestos e começar a confiar no Senhor, entregar a Ele. Imagine quando Ele te pede algo, aí você vê que as contas não fecham. Quando você olha para sua conta bancária e vê que não tem condição.
Quando você está naquela situação e fala assim, mas Deus, como eu confio? Como? Quando você tem o diagnóstico de uma doença, quando tudo ao teu redor parece que vai assim desatar, é nesse momento que é o mais desafiador, confiar e descansar em Deus. O que que entra aí? A nossa fé. E é impossível agradar a Deus sem fé. E descansar em Deus é uma escolha, é uma decisão. É dizer, Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo, mas eu sei que o Senhor está no comando de tudo, que o Senhor está comigo. Tira o peso do coração, coloca o peso no altar. Você precisa se permitir ser filha de Deus. Filha. Se você comparar quando você era pequeno, você não confiava nos seus pais? Tem pessoas que não, mas a maioria sim. E se você foi essa pessoa que não teve pais presente, você precisa entender que hoje você tem um Pai celestial. Você precisa se permitir ser filha. Permita que Deus seja o seu Pai. Se os nossos pais, que são falhos, não são perfeitos, eles conseguiram nos proteger de alguma forma, de alguma maneira, aos trancos e barrancos, mas eles conseguiram. Conseguiram criar, de proteger, prover. Imagina o nosso Deus, que é perfeito, que não erra. Então, se permite ser filha. Permita que ele seja Deus e que você seja filha. Você precisa ser filha. Hoje, nesse devocional, eu quero te convidar a dar mais um passo de fé comigo. Um passo onde você vai parar de tentar resolver tudo na força do seu braço, no seu tempo, do seu jeito. Você vai aprender o que é confiar verdadeiramente em um pai que não falha. Você precisa confiar verdadeiramente em um pai que não falha. Deus não falha. A palavra de Deus, acho que é em Salmo 37, diz assim: está escrito, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Um filho nunca vai passar necessidade. Você acha realmente que Deus vai te abandonar? Que ele vai te deixar? Sabe por que parece que ele te abandonou? Sabe por que parece? Eu sei que essa vai doer, mas eu preciso falar. Sabe por que parece que ele te abandonou? É porque você abandonou ele. Você parou de orar. Você parou de confiar. Você parou de buscar ele. É como se Deus estivesse falando assim: filha, por que que você não dá conta? Abre as mãos. Deixa para eu poder resolver. Entrega. Pare de querer dar conta. Pare de querer fazer na força do seu braço. Deixa que a parte dele ele faz. Aquilo que é impossível, Deus faz. O que é possível é você que faz, mas é que o que é impossível, ele faz. Se Deus te chamou, escuta isso que eu vou falar nessa manhã. Se Deus te chamou, não gaste o seu tempo com outras coisas.
Não gaste o seu tempo com aquilo que não é para você. Uma das maneiras que o diabo ele tem de tirar os filhos de Deus do caminho é colocando você distraído. É trazendo um monte de coisa. Aí você vive na urgência. Saia desse lugar. Saia desse lugar. Eu vou repetir. Se Deus te chamou, não gaste o seu tempo com outras coisas. Não gaste o seu tempo com aquilo que não é para você. Não gaste. Uma das maneiras que o diabo tem de tirar os filhos de Deus do caminho é colocando a distração. É trazendo um monte de coisa. E você vivendo o tempo todo na urgência, na urgência. Como é que você quer que Deus fale no barulho? Como é que Deus vai falar com você na urgência? A voz de Deus é suave. A voz de Deus é mansa. É uma voz que precisa estar no silêncio para ouvir. Agora me diz, uma pessoa que vive apagando fogo, que vive na urgência, que não tem tempo para ouvir Deus, como é que essa pessoa vai entender o que tem que fazer? Não vai. Como vai ser a vida dessa pessoa? Como é que ela vai querer ouvir Deus? Então, a primeira coisa que você precisa fazer nesse dia, início de semana, para viver essa semana alinhada, para viver esses dias de alinhamento, para saber tudo aquilo que Deus realmente tem para você, você precisa fazer esse alinhamento. O que são prioridades? O que é prioridade na minha vida? Daiana, nem sei. Ore, fale com o Senhor para trazer clareza. Sabe o que falta muitas vezes nas pessoas é clareza. Pare de ficar apagando o fogo. Ah, mas só que eu tenho que ajudar fulano, eu tenho que fazer o plano de fulano. Você tem que obedecer a Deus. Você tem que obedecer a Deus. Muitas vezes você faz isso para agradar pessoas. Tem pessoas que vão te tirar do foco, sabia? Que vão tirar daquilo que Deus te chamou. Você precisa ter cuidado, muito cuidado com aquilo que você gasta o seu tempo. Cuidado. O inimigo só está te distraindo. Muitas vezes parece que está vendo propósito, mas não está. Não está. Só parece. É muito fácil distrair quem está vivendo no meio de um propósito. É muito fácil distrair. É muito sutil. É sutil a maneira como ele faz. Por quê? Porque ele te engana achando que você está cumprindo aquilo que tem que ser feito. Mas você precisa o quê? Orar. Você vai o quê? Orar. Ore, peça a Deus, vai por pé do Senhor. Escolha ser Maria. Estou falando a palavra cuidado, mas é cuidado com Marta. Cuidado em ser Marta o tempo todo. Eu sou Marta o tempo todo, eu sou cuidado. Tem gente sendo Marta, e Marta estava servindo Jesus. Marta estava servindo Jesus. Olha, para você ver, tem gente servindo Jesus e não está ouvindo aquilo que ele está falando. E Marta era uma irmã, era discípula. Marta estava servindo Jesus. Marta era cristã. Marta era filha. Eu não estou falando de uma pessoa ímpia aqui, não. Eu estou falando de uma filha. E mesmo assim, Marta estava distraída. Marta estava servindo Jesus, mas não estava ouvindo Jesus.
E Maria? Maria estava aos pés de Jesus. E o que Jesus falou para Marta? Marta, Marta, não andeis ansiosa. Você está muito ansiosa e preocupada com muitas coisas. Olha a ansiedade aí do futuro. Olha a distração. Olha a preocupação. É Jesus falando para você hoje. Vê como se fosse Jesus falando para você hoje. E ele fala o seu nome 2 vezes, inclusive. Marta, Marta. Você está andando muito ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E isso não lhe será tirado. Maria escolheu a boa parte. Não foi qualquer parte, não, foi a boa. Uma coisa só é suficiente. Uma coisa. Descanse em Deus. Vá para os pés do Senhor. Ouça. Ele vai te falar quais são as suas prioridades. Ele vai falar o que você deve fazer. Tira hoje toda a distração, toda a bagunça. Eu sei que é desafiador descansar em Deus, confiar nele, principalmente em meio às tribulações. Principalmente. Mas você vai fazer isso. Eu não vim aqui nessa manhã à toa, não. Eu quero ler algumas passagens só para testificar tudo o que eu acabei de falar. E a gente faz uma oração e vai encerrar. No Salmos 46, versículo 10, diz assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Essa passagem te chama para você parar de querer fazer na força do seu braço, parar de controlar tudo e reconhecer quem é Deus. Olha o que ele diz: parem de lutar. Saibam que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. É Deus. É Deus. E ele é bom, ele sabe o melhor caminho. Abra mão do seu próprio entendimento. Abra mão do seu conhecimento e vai buscar aquele que tem o conhecimento, que vem do alto, a sabedoria. Deus reina mesmo quando tudo parece fora do lugar, porque talvez hoje você deve dizer, Daiana, não está entendendo, aqui está tudo fora do lugar. Não, eu sei. Pode acreditar. Eu sei o quanto é desafiador entregar tudo. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Você precisa deixar Deus reinar. O que Jesus fala lá em Mateus? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quer descansar em Deus? Jesus falou com a própria boca dele. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu vou dar descanso. Descanse. Essa ansiedade não vai te levar a lugar nenhum. Não vá. Você pode pensar assim, poxa, mas deixa eu pelo menos ficar um pouco preocupada. Descanse, descanse, descanse. Você está sobrecarregada. Venham a mim aqueles que estão cansados. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Quantas pessoas aqui precisam de descanso nas suas almas? Quantas almas estão atribuladas? Quantas almas estão cansadas, exaustas, sobrecarregadas, feridas, doentes? Quantas almas precisam de descanso? E foi o próprio Jesus que falou.
Ele que prometeu. No Salmo 37 está escrito assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Você precisa confiar na palavra de Deus. Levar a sério o que está escrito aqui. Leia, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Nós vamos fazer uma oração para finalizar. Nós vamos, sabe, colocar paz nesse coração. Sabe, tirar algo que está te deixando aí ansioso, está te deixando ansiosa, preocupada. Vamos fazer uma oração? Tem uma que eu, assim, depois você pode até anotar, eu estou salvando, eu vou salvar esses 20 dias. Eu vou subir no YouTube para quem não assistiu. Eu sempre, quando vem a ansiedade, a preocupação, eu falo assim, Deus, eu te entrego. Eu te entrego isso, pego o problema, a situação e digo, eu entrego isso nas tuas mãos. Eu confio em ti. Eu sei que o Senhor vai agir. Tem que colocar o eu e eu sei que o Senhor vai agir. Seja ler o Salmo, declarando, colocando em primeira pessoa, faça isso, é poderoso demais. Então, Deus, eu te entrego isso nas tuas mãos. Eu confio em ti. Eu sei que o Senhor vai agir. Porque conforme está escrito em Salmo 37, conforme está escrito na tua palavra, fala com ele assim mesmo, está escrito. O Senhor é fiel para cumprir a tua palavra. O Senhor cumpre a tua palavra. Então, a palavra é um lastro para a tua oração. E você vai dizer, decretando a palavra, eu entrego o meu caminho. Está lá em Salmo 37, capítulo 1, versículo 5, diz assim, ao Senhor eu confio, ó Senhor, eu confio em você. Eu sei que o Senhor vai agir, vai declarando. Descansa no Senhor e aguarda por Ele. Aguarda por Ele. Deus, eu descanso em Ti. Eu aguardo que o Senhor vai operar diante desse assunto, diante dessa situação, que eu não consigo. Isso é impossível, mas eu creio no Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Eu creio. Aqui a gente vê uma conexão de entrega, de confiança, descanso. Quando você entrega de verdade, você pode aguardar. Lá em Filipenses diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração. De novo aqui a oração. Por isso que a palavra diz que você tem que orar sem cessar. Orar sem cessar. Pela oração e súplica, com ações de graça. Você tem coragem de agradecer, mesmo no meio do problema? Outra coisa que você precisa aprender hoje. Você está no problema, na situação difícil, mas você vai ter que agradecer, mesmo no meio da tempestade. É isso que ele está pedindo aqui. Pela oração e súplica com ações de graças. Pela oração e súplica e com ação de graças. Apresente os seus pedidos e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração, guardará o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pode me falar qualquer coisa, mas não existe nada melhor do que a paz no coração.
Nada. Mesmo em meio às guerras, nada. A paz do coração. E aqui a gente vê que a paz, ela vem depois do quê? Da entrega em oração. Você quer ter paz? Então entrega para Deus o que está pesando hoje. O que está pesando hoje no seu coração? Entrega para Deus. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas, mas você está com Deus no meio do problema. Aí você tem força para continuar de pé. Lá em Isaías, falei para vocês que eu ia trazer vários versículos para testificar tudo o que foi falado. Lá em Isaías 26 está escrito assim no versículo 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. O Senhor guardará em perfeita paz aquele que confia nele. Confie para sempre em Deus, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha. É confiar. Confiar de verdade. Quem descansa em Deus, a alma encontra descanso. Lá em Salmos, novamente aqui, Davi escreveu, dele vem a minha salvação, somente ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Somente em Deus a minha alma encontra descanso. Aí você pode ler em primeira pessoa, decretando, declarando. Somente Deus a minha alma encontra descanso, somente nele. É dele que vem a minha salvação. Ele é minha rocha, a rocha que me salva. Ele é minha torre segura. Eu jamais serei abalado. Faça isso. Confia no Senhor de todo o seu coração. Confia. Amém? Vamos fazer nossa oração? Eu quero convidar vocês a participarem do evento DNA, dia 20 de junho. Falem comigo, vamos participar. Vai ser algo ali que Deus tem colocado no meu coração, tanta coisa, vão ter vários convidados. Essa semana eu vou soltar as pessoas que vão estar lá com a gente. Para você que quer se posicionar. As mulheres que querem mudar de vida, aquelas que querem ter novos resultados, ressignificar seu passado, transformar a vida. Às vezes eu escuto assim, poxa, mas ir para o evento dá trabalho, eu tenho que viajar, ou então eu tenho que ir. É muito bom a gente estar pela internet, mas não existe nada mais poderoso do que a experiência presencial. De que você ir e receber, sabe? Receber. Não existe nada mais poderoso. Dia 20 de junho. Vou apresentar essa semana os palestrantes. E se preparem. Se preparem. Vamos lá, vamos fazer nossa oração. Esfrega, respira fundo. Respira. Obrigada, Jesus, por esse devocional. Obrigada pela tua presença. Obrigada, Pai, por nos lembrar de algo tão simples, mas tão profundo. Tu és Deus e nós somos filhas. E a filha confia no Pai. A filha descansa nos braços do Pai. Obrigada, Senhor, por nos lembrar. Quantas vezes nós tentamos carregar pesos que não nos pertencem? Quantas vezes andamos ansiosas, preocupadas com aquilo que
Nem vai acontecer. Quantas vezes nós debatendo, tentando resolver algo que não é pela força do nosso braço. Nós não temos capacidade. Pois hoje, em nome de Jesus, o Senhor nos faz reconhecer que precisamos aprender e descansar em Ti. Nós precisamos aprender e descansar em Ti. E eu te peço, Espírito Santo, renova nossas forças. Ensina-nos a soltar agora o controle. A confiar no invisível, aquilo que a gente não está vendo. Repousar e descansar no colo do Pai. Eu quero que você agora coloque a mão no seu coração, aonde você estiver. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Escuta a batida do teu coração. E diga assim: Pai, tira toda essa ansiedade, todo o medo, toda a agitação agora, em nome de Jesus. Vem, Senhor, com a tua mão, com o Espírito Santo, me ajudar a suportar tudo o que eu estou passando. Mas eu quero te entregar agora, esse peso. Agora, solte, tire a sua mão do coração e entregue. Respire fundo. E vai soltando. Deixa ele tirar toda a preocupação, toda a tristeza, todo o desânimo. E começa a sentir a paz que excede todo entendimento, inundando cada célula do teu corpo, inundando a tua mente. Respire fundo. Aonde você estiver, sinta a paz que você nunca sentiu. A paz que você tem buscado. Respire fundo. Eu sei que você tem muitas preocupações, eu sei que a sua vida não está fácil, mas nesse momento, você acessa uma paz que excede todo entendimento. Senhor, acalma a tempestade dessa alma, em nome de Jesus. Acalma as feridas, acalma, Senhor, eu te peço. Silencie o barulho do mundo, agora, Pai. Quem vai direcionar essas mulheres é a tua voz, suave, doce. É a sua voz. Em nome de Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Vou tirar uma foto. Opa! Estejam aqui amanhã, novamente, para a gente dar continuidade nesses 20 dias, despertando a mulher do reino. Que hoje você entregue tudo ao Senhor, descansa, mas confie, confie, confie nessa entrega. Amém? Fique com Deus. Amanhã nós estamos aqui novamente às 6 horas da manhã para mais um ensinamento de Jesus Cristo. Um beijo, fiquem com Deus, amém. Até amanhã.